Então, boa noite, eu, Carlos Bacu, cartunista de ZH. Esquece eu, aqui estamos com Arthur Garcia. Arthur Garcia, o cara. Viu como eu tô pilhado no negócio? Eu achei que o banner seu era que esse banner era Arthur Garcia. Grande Arthur Garcia, que desenhou a capa do tribunal. Ah, se apresenta, Arthur. Eu sou Arthur Garcia. Esse ano faz 40 anos da minha primeira publicação no jornal profissional, foi um material erótico lá, como roteirista lá na Grafipar. Depois disso, na verdade, eu vim a trabalhar como desenhista para o Eli Barbosa, com infantil. Dali eu fui para publicidade, voltei para o Eli desenhando Trapalhões, fui trabalhar em estúdio de licenciamento, fazia desenhos com Thundercats, He-Man, todas essas coisas. Desenhei quadrinhos para Editora Sequência, Aventuras do Gugu, desenhei Trapalhões para uma história para Abril. Fui morar em Portugal, lá eu criei o Piratininga, que eu voltei e publiquei aqui pela Vidente, publiquei na Bélgica 5 álbuns, primeiro em forma de meia página, em jornal, como tira diária. Depois, há uns tantos anos atrás, eles reuniram tudo em forma de álbum, saiu em 5 álbuns lá em Antuérpia. Mas, assim, voltando para cá, publiquei Piratininga, fiz uma tira de humor para Nova Escola, desenhei Jaspion, Changeman, Speedo Team, Sérgio Malandro para Globo. Fui desenhar Street Fighter para editar. Assim, fizemos super-heróis para eu e o meu então sócio, que já faleceu, João Pacheco. A gente fez super-heróis, os Meta-Humanos, a revista Cyber para a Vidente. Isso levou a gente para a Escala, onde a gente fez Força Ômega. E, a pedido desse, a gente assumiu a arte do Street Fighter, que eu fiquei fazendo durante 3 anos, pelo menos. Dali, eu acabei pulando para desenhar livrinho infantil. Ilustrei livro didático e paradidático para FTD, essas editoras todas. Voltei para fazer quadrinhos. Na verdade, essa coisa de ir e vir sempre fazendo quadrinhos era treinando o que me pedem. O que me encomendam, eu faço. Se tem quadrinhos, eu vou fazer quadrinhos. Se não tem, não tem. E nessas idas e vindas todas, eu atualmente estou fazendo, assim, fiz umas adaptações para melhoramentos. Melhoramentos eu fiz Meu Pé de Laranja Limo Lápis e fiz o Alienista. E para Ciranda da Leitura, eu fiz Senhora, em estilo realista, e em estilo mangá eu fiz Romeu e Julieta e Sonho de uma Noite de Verão. E é isso. E continuo desenhando até agora. Mas isso foi mais ou menos um apanhado do que foram esses 40 anos desenhando. De todo esse tempo, qual foi o trabalho que te deu mais prazer? E qual foi aquele um que você... Qual foi um que você falou assim, puxa vida, tem que fazer isso mesmo? Teve algum assim? Ou você, pela sua capacidade, eu acho que você é um dos grandes desenhistas, né, brasileiros, chega a um ponto em que, cara, qualquer coisa mamão com açúcar. Na realidade, assim, para mim, nada é fácil desenhar. Eu adoro tudo que eu desenho na hora que eu desenho. Eu detesto tudo que eu desenho quando sai impresso, porque eu só consigo ver o que eu errei. As pessoas vão dizer assim, mas eu não vejo, mas eu vejo. Né? Tem as coisas que dão prazer. Prazer, assim, eu tenho normalmente em tudo. Tem aquelas coisas que, quando me encomendo, eu fico pensando por que eu peguei aquilo para fazer. Mas, normalmente, eu sempre encontro eu sempre encontro um prazer naquilo. Dando um exemplo. Há uns anos atrás, em 2007, por aí, acho que foi, ou até antes,
o Franco de Rosa me encomendou 3 histórias, seria uma série. Ele me disse assim, ó, tem que ser hentai, que é quadrinho, é um mangá erótico, não pode ter sexo explícito, ou seja, quando eles estiverem transando, você não pode mostrar a genital, essas coisas assim. E ele deu a base que ele disse assim, faz pensando assim, que o início da história são amigos que estão vestindo cosplayer de personagens famosos para a gente poder ter esse chamariz. Você não pode usar o nome dos personagens, obviamente, mas para ser o chamariz. E aí esses amigos estão indo para uma festa para transar e aí vão parar num outro mundo de transas. No primeiro momento eu aceitei porque era trabalho. Fiquei falando, não, mas desenhar isso. E aí eu acabei escrevendo essa série de 3 que saiu pela Minuano e depois saiu coletado numa edição da Scala, do Hentai X, que eu gostei muito, porque eu coloquei uma série de subtextos que o Franco não se importou que eu fizesse isso, que tinha a ver com cada um deles que eram fazendo cosplay. Um seria do Samurai Z, que na realidade era uma paródia do Samurai X, do Rei Pirata, que seria do One Piece, e do Dragon Fighter, que seria do Dragon Ball. E eu consegui dar uma diferente para cada um dos personagens, cada uma das princesas com quem eles transam. Na verdade, eu criei 3 reinos, que eram os reinos elementais. É toda uma coisa que quem quiser só o erotismo não ia entender o subtexto, não ia se preocupar de subtexto. Mas o resultado ficou tão bom que eu me lembro que, na época, eu cheguei a pensar, você me disse, eu tinha uma outra sequência que eu ia fazer, né? Usando... na época, eu usei os elementos. Eu me lembro que tinha alguma outra coisa que eu ia usar naquele momento. Eu já nem me lembro o que era mais. Mas tá é um exemplo de um trabalho que começou sendo só um trabalho que eu vou fazer e eu acabei transformando ele em alguma outra coisa que, hoje em dia, quando eu olho, eu tenho ele impresso, eu falo, nossa, é muito legal. Eu gostei do resultado, né? Porque eu gosto do que eu faço. Então, por mais básico que seja, eu sempre procuro que ele tenha alguma coisa interessante e, procurando isso, para eu ter interesse em fazer o trabalho, eu acho que acaba sempre saindo alguma coisa que, no final, quando eu olho, eu falo assim, tem os erros de desenho que eu tinha que corrigir, tem alguns erros de passagem, às vezes eu falo, esse quadrinho seria melhor se eu tivesse espelhado ele, e a narrativa ia fluir melhor, mas são trabalhos que eu acabo gostando, né? Eu acho que eu não me lembro de nenhum trabalho que eu fiz, fora problemas que eu possa ter tido com alguma pessoa envolvida com o trabalho, mas aí outros 500, né? Mas o trabalho em si, eu não me lembro de nenhum trabalho que eu fiz que eu olhasse o trabalho e dissesse assim, nossa, eu não devia nem ter feito isso, não devia ter passado perto, né? Assim, tem uns livros que eu ilustrei quando eu tinha meus 20 anos, eu ilustrei 2 para a Editora do Brasil, um para a FTD, que há uns 10 anos atrás eu descobri que eles ainda estavam em catálogo, e se eu pudesse, eu não teria ilustrado pelo fato de estar muito ruim. O desenho é muito ruim. Meu desenho não era bom naquela época. Então, só me chateia isso que eu falo, nossa, isso ainda estava em catálogo e o desenho não é bom. Por que eles mantêm? Na verdade, é o seguinte, Arthur, a gente não pode apagar uma história, porque, veja só, esse é o início, né? Acho que a gente aprendeu a engatinhar, a gente aprendeu a andar. O valor histórico de um grande profissional, né? Toda essa gama de aprendizado que a gente leva pelo tempo, né? A autocrítica é muito alto mesmo, né? Quando você tem uma autocrítica, você olha e fala assim, eu devia ter ajustado aqui, eu devia ter feito aqui, né? Eu deveria ter feito melhor. Mas se a gente for lá e apagar, acabou a nossa história. Nós somos a história, né? Aquilo que a gente faz é a história, né?
isso não apaga o grande profissional que a gente acaba se tornando, né? No seu caso, o grande desenhista que você é. Eu falo que eu sou um cara mais prático e menos assim didático. Eu não tenho, né? Eu conheço os desenhistas, né? O Daniel é mais. Ah, você fala em fulano de tal, o cara conta isso, ele fez esse daqui, ele fez aquilo lá, fez aquilo outro. Eu só falo assim, o cara é um puta desenhista, né? Rapaz, parece que ele tem uma biblioteca do que o cara fez assim na cabeça. Eu fico, caramba, e eu só fico admirando o desenho do cara, né? Então, acho que esse caminhar, esse caminhar, né, profissional da gente é muito importante. E hoje em dia a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar. Eu acho que quando lançou o Street Fighter nas bancas, eu não sou muito de videogame, mas eu jogava naquela maquininha, né? Então, eu me arrependo hoje em dia de não ter guardado muitos gibis, muitas revistas em quadrinhos que eu comprei, né? Com o tempo a gente vai perdendo. Hoje eu tenho uma coleção assim contada de que é, dá 5.600 e pouco, né? Mas só revistas de qualidade que dá mesmo. Você fala assim, isso vale a pena guardar, né? Entendeu? E isso é muito importante. Agora o Ricardo ele tem uma pergunta bem legal, tá? O que você acha das editoras que exploram muito os desenhistas e acabam pagando muito pouco para os profissionais no Brasil? Bom, vamos lá. Pagar muito ou pouco, primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa coisa. Isso tem a ver com expectativa de vendas. Você tá produzindo um produto e o editor tem uma expectativa de que ele vai vender, quanto ele vai lucrar com isso. Pegando um exemplo, eu demorei um tempo para entender a cabeça do Hercílio, quanto é que ele calculava por caderno de impressão. Ele tinha, na época a gente lidava com, foi logo no início do Plano Real, um pouco antes que eu comecei a fazer coisa para escala, então ele calculava as coisas em dólar. Depois, quando veio o Plano Real e tinha a paridade entre o real e o dólar, um momento até o real ficou mais valorizado, ele pensava em termos de caderno de impressão para real. Eu me lembro que na época era ao redor de R$ 1.000 por um caderno de impressão. Quando eu descobri isto, que era a ótica dele, de quanto ele podia gastar para produzir um caderno, ficou mais fácil eu entender como é que a gente chegava a fazer orçamento para ele. Eu fiz um orçamento a gente fez umas revistas de revista pôster, Street Fighter e tal, e era isso. Explicando isso, eu estou falando isso para entender que existe um custo e que um editor tem que ter isso claro para fazer um orçamento de quanto ele pode te pagar. Não estou dizendo, no entanto, que não existam aproveitadores, pessoas que vão te dizer assim: olha, faz isso para mim que você vai ter uma grande divulgação, vai ser muito famoso. E o que necessariamente não é verdade. Algumas pessoas que vão te dizer isso, às vezes, são pessoas que já estão lá em cima e podiam estar te pagando melhor e não estão. Eu tive uma experiência assim, fazendo uma ilustração para o pessoal do Holiday on Ice, que eu pedi um valor, os caras me pagaram. A pessoa que fez a intermediação me disse por que você cobrou tudo isso? O teu trabalho era só para não sei o quê, só para não sei o quê. E no final o desenho foi usado até para aparecer no programa do Gugu, quando ainda era, acho que no SBT, e apareceu em outdoors, que foi para o que eu fiz o desenho. Então, tem gente que vai para o lado da exploração. Agora, cabe também para o profissional, ou para aquele que está tentando entrar no mercado e se tornar profissional, ter claro na cabeça o valor do trabalho dele. E dentro do que é, saber cobrar, saber demandar condições mínimas, né, para não ser massa de manobra, né?
entender a diferença que é, olha, você está fazendo trabalho para um fanzine ou você está fazendo trabalho para uma publicação que tem um valor comercial. Se você está fazendo comercial, você está fazendo, está fazendo para Melhoramentos, que é uma editora que faz prestação, você assina contrato, te faz prestação de contas de 3 em 3 meses a respeito de royalties, uma ática, que eu fiz um material ainda hoje, os royalties são poucos, você ganha um advance, né? Mas ainda hoje está olhando lá, me chegou um e-mail, R$ 70 de royalty de um material que eu desenhei lá em 2004, né? Como eles continuam, eles têm um sistema ática, que é a Somos, é o nome do grupo, eles têm um sistema de contabilidade muito legal. Eu não preciso ir atrás desse tipo. Mas, então, assim, você está fazendo para esse tipo de pessoal ou você está fazendo para uma editora pequena que está começando, que vai tirar 2.000 exemplares de uma revista, né? Sempre você tem que ter essas noções. E dentro dessas noções, eu digo assim, para muita gente já falei isso, eu não tenho problema que ninguém chegue para mim e me ofereça, assim, a pessoa pode ter um valor de quanto ela pode pagar. Eu não me sinto ofendido da pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, Arthur, você pode desenhar para mim por R$ 10? Eu vou dizer para ela, não, eu não posso, desculpa. R$ 10 está fora de questão para mim. Mas isso não me ofende. Ela está me falando o que ela pode. Me ofende, às vezes, quando as pessoas vêm com essa conversa do tipo, você pode me fazer um desenho de graça porque isso vai ser muito bom para a sua carreira? Eu falo, meu filho, eu estou com 57 para 58 anos. Eu, sinceramente, o que é que você vai me dar depois, né, para a minha carreira? Um contrato com quem? Vai mostrar meu trabalho aonde, né? Então, isso às vezes me ofende quando a pessoa quer uma coisa de graça. De graça, não. Agora, se a pessoa para mim diz assim, eu só tenho R$ 10, você pode desenhar? Não me ofende. Eu espero que ela não se ofenda de eu dizer para ela assim, olha, desculpa, eu não posso. A minha hora de trabalho vale mais que isso, né? Por quê? Porque eu tenho custos, eu tenho uma casa, eu tenho esposa, filhos, um custo que eu preciso. Mas conversar não é problema. Então, o que eu diria para as pessoas? Veja se você está sendo explorado ou se é a realidade com quem você está trabalhando. Veja se as suas expectativas estão bem ou não. As minhas expectativas eram diferentes na época que eu fazia material que existia a Abril, existia a Globo, a gente tinha tabela. A Abril tinha uma tabela que você podia usar para se guiar para quando você ia fazer trabalho para outras editoras. Essas coisas meio que se perderam, né? Então, o que eu quero dizer assim, não dá para você apontar, eu não aponto o dedo para ninguém dizendo assim, você está sendo explorado se você está trabalhando por isso ou por aquilo. Não. Ou estão te explorando se eles pedem para você trabalhar por tanto. Não. Saiba com quem você está trabalhando, qual a expectativa da pessoa com quem você está trabalhando, de custo, de lucro, o que ela vai poder ter de volta, né? Por exemplo, de repente, se você der sorte e for trabalhar lá para o dono da Amazon, ele pode não ter expectativa de te pagar 1 milhão. E você pode trabalhar para uma editora com melhoramentos, e se você chegar lá e dependendo do que você pedir para trabalhar, você não vai trabalhar para melhoramentos, porque eles vão olhar e falar assim, isso está fora do nosso orçamento,